Olá pessoal, estamos aqui mais um Cardscast e hoje eu estou tendo a honra de receber aqui o founder, o fundador da ASECOM Assessoria Contábil. Márcio, muito obrigado por ter aceito o convite e por favor se apresente. Fernando, primeiramente obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui contigo, a gente é parceiro já de longas datas, né? Meu nome é Márcio Rodrigo de Souza, né? Eu sou contador, sou diretor da empresa ASECOM Assessoria e Contabilidade. Uma empresa que já está há 13 anos no mercado. Então eu sou o fundador juntamente com o meu ex-sócio. Em algum momento aqui do nosso bate-papo a gente vai falar um pouco sobre isso também. Hoje eu não tenho mais sociedade e hoje a gestão é feita por mim e toda a minha equipe lá de coordenadores. E já faz 13 anos já que a gente está no mercado. Eu ia perguntar agora, então eu vou falar para você, respira fundo, relaxa, porque eu quero fazer perguntas para você aqui que contador precisa responder. Ô Marcião, 13 anos de contabilidade. Exato. Cara, é novo, né? Novo e você já tem um baita de um know-how. A gente vai falar quantos clientes, equipe, enfim. Mas vamos começar por partes. 13 anos de contabilidade. Exato. Você iniciou com sócio? Exato. Na verdade, eu sou da cidade de Santa Bárbara do Oeste, né? Onde fica a localização do nosso escritório. E há 18 anos atrás, ainda era menino, e eu tenho mais parentes para o lado mais interior ainda, para o lado de São José do Rio Preto, Jales, para aqueles lados. Uma viagem de final do ano, acabei viajando para lá e conheci algumas pessoas, e as pessoas me convenceram a ir para lá para estudar. E passamos lá final do ano, Natal, Ano Novo. Voltamos para nossa casa em Santa Bárbara. Aí eu falei pro meu pai, pai, eu vou embora. Meu pai, para onde? Falei, para Jales, Ponta Linda, uma cidadezinha um pouquinho menor ainda. Vou estudar. Meu pai, você acha, cara, lá é muito pequeno e tal. Eu falei, não, eu quero estudar, eu conheci uma galera legal lá, vou estudar. Eu tenho irmã, parentes que moram por lá. E aí fui embora. Ficou meu pai, minha mãe para trás e eu fui morar com a minha irmã. Durante quase 6 anos eu morei lá. Foi onde eu conheci meu sócio na faculdade. Estamos 4 anos juntos de faculdade. Qual cidade? A cidade que a gente estudava chamava Jales. Jales. Para frente de São José do Rio Preto, uns 180 km mais ou menos. Aí conheci meu sócio na faculdade, caminhamos juntos durante 4 anos estudando juntos, fizemos uma ótima amizade e muito parceiro. Até brinco que é o irmão que o mundo me deu, né? A gente não é irmão de sangue, mas é um irmãozaço que eu tenho realmente, um carinho muito grande por ele. E a gente caminhou 4 anos estudando junto e minha mentalidade era estudar, trabalhar na área, adquirir experiência, mas minha vontade era sempre voltar para trás. Para Santa Bárbara, Americana, enfim. E aí nisso eu fui conversando com esse meu ex-sócio e a gente foi amadurecendo a ideia e ele vir também junto. Acabamos a faculdade, ele trabalhava num escritório, eu trabalhava em outro. Vamos para uma pós-graduação agora? Vamos embora. Fomos juntos também na mesma pós, mais 1 ano e meio, 2 anos. Terminou-se os 6 anos, falei, cara, meu tempo deu, vambora. Ele falou assim, mas não tenho ninguém lá. Falei assim, você tá comigo, vambora e a gente vai junto. Conversou com a família dele, enfim, resolvemos voltar para cá. E montamos o escritório, fundamos a ASECOM, Assessoria e Contabilidade. Isso há 13 anos atrás. Inclusive agora no mês de abril, fizemos os 13 anos de empresa. E aí ele veio para cá, ele não tinha parentes aqui, até morou na casa dos meus pais por 3 anos. Porque ele não tinha realmente parente por lá de cá. Namorava na época ele, né, depois ficou noivo, casou, aí trouxe a esposa para cá. E nisso a gente caminhou durante esses 12 anos junto. E faz mais ou menos 1 ano que ele me chamou para conversar, mas assim, tudo muito tranquilo, muito transparente. Calma aí, não vai entrar nesse assunto agora não, porque nós vamos falar de governança antes, tá? Tudo bem. Acho que você falou de sociedade, vocês começaram um casamento, vocês Exato. dois. Você não começou sozinho, começou com o Sivaldo. Isso. Então começou pequeno lá, imagino com poucas empresas e aí poucos funcionários e foi crescendo. E como é que foi esse casamento de sócios durante essa jornada, os seus primeiros 3 anos? Como é que vocês começaram a organizar essa governança, esse bate-papo? Vocês tinham um protocolo, tinham uma referência, esse alinhamento, como é que era feito? As nossas origens, né? Eu vim de uma empresa, né? Uma empresa que tinha lá seus 350, 400 colaboradores. Eu fazia DP, contábil, fiscal, e meu sócio trabalhava num escritório de contabilidade.
A gente uniu forças, né? Juntou a experiência de ambas as partes e fundamos o escritório. Então, na verdade, o começo não é fácil para ninguém, não foi fácil para a gente, mas eu sou muito feliz por ter feito essa sociedade com ele, sabe? A gente trocou muitas experiências junto, caminhamos junto, e até eu sou muito daquelas pessoas que falam totalmente o contrário de uma sociedade, né? A minha sociedade deu certo, né? A gente caminhou muito bem junto. E não tinha quebra-pau, não tinha aquela coisa de casamento. Eu não vou falar com você durante uma semana. A gente sempre resolvia da seguinte forma. Isso é padrão nosso lá, né? Cara, às vezes tem algumas situações que é mais cômodo para mim. É mais fácil para mim. E às vezes algumas situações que é mais cômodo ou mais fácil para ele. Mas a nossa reunião sempre era o que é melhor para nossa empresa. E a gente sempre chegava num acordo. Então era uma maneira fácil de você resolver os problemas. Desentendimento não acontecia. Divergência de ideia, porra, aí sempre. Aí é normal. Faz parte até do processo da evolução. Cada um sabia o que tinha que fazer, as suas entregas, era tudo bem definido isso. Exato. E aí, quando a gente trabalhava num contexto geral, ele tinha os pensamentos dele e eu o meu. É normal isso. E aí, às vezes, tinha alguma divergência. Pô, ele pensa de um jeito, eu penso de uma forma diferente. Mas qual a forma melhor para o escritório? E não para ele nem para mim. Era fácil resolver. Então a gente sempre chegava num acordo, porque não, isso aqui é melhor para o escritório, dessa forma. Ponto. Paga-se o preço, sendo eu ou ele, a gente pagava o preço e fazia aquilo que era melhor para a empresa, e não que era melhor para mim nem para ele. Então chegava fácil numa solução, porque a gente sempre visava aquilo que era melhor para a nossa empresa. Legal. E ali vocês chegaram a colocar esposas, família para trabalhar junto ou só vocês mesmo? Na verdade, a minha esposa, ela é professora, né? Ela dá aula, então ela nunca trabalhou junto com a gente. Eu tenho um filho de 5 aninhos, né? Vai fazer 6 aninhos agora. E meu sócio tem a esposa dele, meu ex-sócio tem a esposa dele, também tem filho. A esposa dele trabalhou por um período com a gente, sabe? Mas era um período que ela estava querendo entender o negócio, se também participaria lá dentro, realmente, efetivamente lá todos os dias. Trabalhou por um período, mas depois ela acabou optando por seguir um outro caminho, uma outra profissão, e hoje ela faz algo totalmente diferente que não está ligado ao escritório de contabilidade. Então, basicamente, era eu e ele mesmo, e a gente sempre tocou nós dois com toda a nossa equipe, com todos os nossos colaboradores. Cara, maravilha. Marcião, eu vi que vocês tiveram uma rampagem 13 anos. Eu conheci vocês, né? Acho que no período de transição, por conta de eu fui sócio lá e acabamos, né? Lá atrás, eu nem sonhava ainda estar com o certificado digital. E a gente acabou se conhecendo e eu acompanhei também essa transição, esse crescimento exponencial, né, de vocês aí. Cara, como é que foi essa jornada de quando vocês começaram até hoje, quando você olha para isso? Você é um cara que olha muito para tecnologia, você é um especialista, assim como outros contadores, em entender comportamento do empresário, em enxergar dores e objetivo e como tratar isso. Então, por partes aqui. Vocês apostaram muito em tecnologia, em pessoas. Como é que foi essa transição para esse crescimento? Fernando, há 13 anos atrás, o trabalho de escritório de contabilidade não era tão tecnológico como é hoje, né? Mas isso faz parte do processo, né? Era aquela época ainda que você tinha talonário, sabe, talão de nota realmente, mas com a evolução isso é natural, você tem que acompanhar o processo. Então hoje sim a gente investe muito em tecnologia, automação de processos, isso é tendência. E no meu ponto de vista, quem não caminhar nessa tendência, logo logo fica fora do mercado. Fica para trás. Exatamente. Faz parte, não tem o que fazer. Por outro lado, eu sou um cara que faço uma gestão bem humanizada, sabe? Até as próprias pessoas que trabalham com a gente lá falam que a minha gestão é um pouco diferente, né? E eu prezo muito por pessoas. A gente pode falar aqui de processos, automação, tecnologia, mas a gente nunca pode esquecer que por trás de tudo isso tem pessoas que trabalham ali no dia a dia. E esse é o maior desafio, né? Uhum. Não só meu, de ser empresário, mas de todos os empresários, é você trabalhar com pessoas. Hoje você tem
Quantos profissionais que trabalham lá na sua... Ao todo, hoje, a gente tem 30 colaboradores. 30 colaboradores. Nossa equipe lá. Então, assim, é uma equipe já hoje robusta, né? Encorpada. Eu tenho profissionais excelentes lá dentro hoje. Eu tenho toda uma estrutura montada com coordenação. Tenho 5 coordenadores lá dentro hoje. Então, 4 coordenadores por departamento e uma coordenação geral. Então, assim, o processo está bem elaborado. E a gente sempre acredita e investe em pessoas. Bacana. Você como especialista de empresas, qual a sua opinião, né? E como é que você, quando tem uma conversa com o empresário, como é que você direciona ele para ele escolher bem um contador? Quais são os principais requisitos? O que ele tem que olhar, na sua opinião, né? Você está fechando com ele, lógico que você quer esse cara. Mas que dica que você dá para esse cara poder fechar realmente com um bom contador? Na verdade, é uma junção, né, de vários fatores. Mas você, acredito que começa por uma indicação. Eu acredito muito realmente nesse aspecto. Eu falo não só para contador, até fugindo um pouco, né? Quando você quer comer algo diferente, uma comida japonesa, alguma coisa do tipo, você não pega a sua esposa e entra no carro e vão procurar aí um lugar para comer comida japa. Você não faz isso. Se você quer ir em um lugar novo, correto? Mas você pode ter certeza que em algum momento, seja num bate-papo, num churrasco, em um futebol, alguém pronunciou para você que naquele lugar é bom ou que aquela comida japonesa é boa. E aquilo foi plantado, é uma semente. Em algum momento você vai sair para comer comida japonesa em um lugar diferente, você vai lembrar daquele amigo que te indicou aquele lugar. Então eu acredito muito na indicação. Então a gente, realmente, o que eu posso falar para os empresários cara, se você tem uma boa referência, uma boa indicação, é o pontapé inicial. Mas não basta, tá? É o princípio. Uma ligação por telefone, no meu ponto de vista, é muito superficial. Para você ligar para um escritório, falar que você quer falar com um contador e tal. No mínimo, uma videoconferência, uma reunião presencial, para você poder olhar tete a tete ali realmente, na cara do contador, na cara de que for realmente fazer o atendimento contigo, e ali você conhecer a estrutura do escritório contábil, conhecer o contador, e aí você vai coletando informações. Opa, então já tem uma indicação, eu fui lá, um bom atendimento, bate-papo com a pessoa, deu para entender que deu para perceber que ela entende do assunto, já me deu alguns pontos de vista aqui interessante, me deu algumas dicas. Então você vai juntando informação para você chegar na sua decisão, escolher um contador que realmente vai atender a sua necessidade. E não buscar sempre por preço. Porque quando a gente fala de serviço, é difícil você comparar, né, serviços. Ô Marcião, deixa eu cortando aqui você, aproveitando. Tranquilo. Aqui, ó. A gente fala muito de requisito, você falou de conquistar esse empresário. E muito se tem ainda de que a contabilidade vai resolver meus problemas e tudo está na mão dela e acabou. Fechamos os olhos, né? E contador, resolva os meus problemas. Aí a pergunta: o que é obrigação do empresário, o que é obrigação do contador para que eles possam manter esse bom relacionamento? Porque eu imagino que não é só do contador, o empresário tem que também ter a sua, né, cumplicidade em olhar para o negócio. Com certeza. Eu posso falar para você que é um meio a meio, né? O empresário colocar a responsabilidade somente no contador é errado. E acontece muito? Bastante. Mas aí que cabe o nosso papel, sabe? É aquilo que eu falei para você, que eu acredito muito em pessoas, em um processo humanizado. E aí que cabe a nós, contadores, chamar o cara. Meu querido, vem aqui, vamos bater um papo, vamos fazer uma reunião. Eu quero te mostrar onde começam as minhas responsabilidades e onde termina ela. E onde começa a sua como gestor. Isso faz parte. Em algum momento você tem que ter essa conversa transparente com o seu cliente, com o empresário, para ele poder entender que ele também tem a responsabilidade dele na empresa dele. Me fala uma coisa, você já demitiu empresas? Já. Já? Faz parte. Tenho sim uma porcentagem muito baixa, sabe?
Porque eu sempre falo que eu acredito em pessoas. Eu prefiro chamar o meu cliente, eu converso com ele, explico para ele o que está acontecendo, mostro para ele realmente que lá ele tem, não é simplesmente um contador, mas um parceiro. Que eu estou lá para poder encarar todas as adversidades junto com ele. Porque eu quero ver a empresa dele crescer cada dia. O sucesso dele é o meu sucesso. Perfeito. Então, eu gosto de quebrar realmente esse paradigma de contador-cliente, contador-cliente. Não, aqui você tem parceiro. A gente vai trabalhar junto, eu quero que a sua empresa cresça cada dia e a gente vai ter sucesso junto. É assim que funciona. Ô Márcio, e essa educação aí em poder orientar esse empresário? Hoje você tem uma equipe lá, é você mesmo que faz essa linha de frente, com utilização de ferramentas, eu preciso automatizar, dar velocidade, como é que é? Detalhe um pouco disso daí. Tá? Na verdade, igual comentei contigo, a gente tem uma equipe hoje de coordenação, né? É um escritório que tem 30 colaboradores, às vezes nem precisaria de ter 5 coordenadores. Mas eu acho muito importante isso, porque realmente são essas pessoas que têm esse relacionamento também com o meu cliente. Porque o crescimento, Fernando, se você faz um trabalho bem feito, é natural. Isso com o tempo vai aumentando a sua carteira de cliente. Eu até conversei com um amigo agora essa semana e ele até brincou comigo. Amigo de imposto de renda, sabe? Imposto de renda pessoa física. Ele falou assim, Marcinho, cara, eu sei que a sua carteira foi crescendo e eu sei que os braços seus chegam uma hora também que você não consegue mais segurar todo mundo. Você tem que ter pessoas que te ajudam. E eu sei que também em algum momento você não vai falar mais comigo sobre o meu imposto de renda. Eu até brinquei com ele, falei, cara, mas você foi um dos primeiros, eu faço questão de sempre eu poder te atender. Então, independente do porte da empresa hoje, eu também gosto de analisar sempre isso. Então, eu tenho que ter essa equipe preparada para poder também fazer esse atendimento, esse relacionamento com o nosso cliente, para mostrar para eles caminhos que não fique dependendo de mim, mas sim de toda a nossa equipe. E é isso que eu venho trabalhando, eu tenho uma equipe muito bacana hoje, estruturada, montada lá dentro. Então, assim, realmente os meus colaboradores, os meus coordenadores fazem frente comigo ali e a gente vem fazendo essa gestão junto aos nossos clientes. E é nessas reuniões, sabe? Com a minha coordenação. Você faz reunião semanal com eles, diária? Como é que é isso daí? A gente tem toda semana a nossa reunião de alinhamento, né? Seja para assuntos internos ou então até mesmo para clientes que estão chegando, seja uma abertura, uma transferência, mas a gente tem essa reunião de alinhamento com toda a nossa coordenação toda semana. Isso é muito bom, sabe? É para você poder realmente estar ali próximo, né, de pessoas que estão junto contigo e você trocar experiências. Não é porque eu sou o proprietário que eu não tenho a aprender. Na verdade, eu estou ali para aprender todos os dias. E eu falo para ele que isso é muito bacana, essa troca de experiência. Eu vou parando você aqui. Tranquilo. Existem alguns pontos que você já colocou aqui. Pessoas, né? Pessoas cuidam de pessoas, pessoas falam com pessoas, né? E você até citou. Eu tenho um número de clientes que talvez a automação daria conta de resolver com menos pessoas. E eu tenho até um dos parceiros aí, né? Que hoje ele tem uma referência, são 70 clientes e 2 funcionários. Como é que você vê isso daí, essa automação? Faz parte. Inclusive, até para esse ano, a gente está trabalhando pesado nisso. É você automatizar processos. Porque a gente fazendo isso, a gente ganha tempo para você realmente tratar diferente o seu cliente. Porque a gente tem hoje lá várias analistas. A própria nomenclatura traz, é para analisar o processo. E não tem que ser um digitador. Então, quando você traz a automação para dentro do seu escritório, você ganha tempo para que pessoas possam pensar e enxergar o melhor caminho para o seu cliente. E sair daquele processo de manual de digitação, isso não é o caminho. Senão, cada vez mais você tem que ir incorporando o seu quadro e aí você acaba nem fechando a conta no final. Então, você realmente ganhar tempo automatizando o processo, isso é imprescindível para um escritório que pensa em crescer, em evoluir. E aí, consequentemente, você traz mais tranquilidade para a pessoa que está executando o processo lá dentro e ela tem a cabeça tranquila para poder pensar em caminho diferente, alternativas, estudos tributários, enfim, N alternativas para poder ajudar o nosso cliente.
Então você tira ela daquele processo manual da operação para poder realmente ter a expertise de poder ajudar o nosso cliente. E é um grande desafio, né? Porque nós sabemos que existem comportamentos e comportamentos. Sim. De você automatizar, né? Tirar a pessoa e de ficar apertando o botão, deslocar ela para um olhar mais clínico, consultivo de, Exato. olha, analisa os dados do meu cliente e agora nós vamos ajudar ele a trabalhar ele. Eu acho que isso é um grande desafio desde o RH, né, para fazer essa transição, esse deslocamento, né? Você já sente dificuldade nisso? Faz parte, porque nem todo mundo entende que a automação é necessária. E, por outro lado, a gente está lidando com pessoas. Eu até uso sempre bastante o exemplo seguinte: você tem 4 ou 5 pessoas que você está fazendo a gestão e você pede algo para essa pessoa executar, e ela vai lá e faz, executa e tem um resultado legal. E você vai falar a mesma coisa para uma outra fazer a mesma coisa, só que a forma que você vai ter que abordar isso vai ser diferente. Então o resultado lá na frente vai ser o mesmo, mas você vai entender que a forma de abordar de cada um vai ser diferente. Então quando você trata com pessoas, Fernando, é muito delicado, sabe? A gente não entende tudo que está acontecendo por trás daquele colaborador que está presente na empresa. Por trás existe uma família, existe uma casa, existe um filho, existe um marido. Então a gente não sabe como que eles estão vindo da residência deles para a nossa empresa. E aí onde a gente tem que tentar entender, ter esse feeling de poder estar próximo realmente de cada colaborador seu, para você perceber que naquele momento ele não está legal ou que está bacana, e você tem que ter esse jogo de cintura para poder equilibrar tudo isso e, consequentemente, trazer tudo que você pretende realmente fazer na sua empresa para o consciente deles. Fala assim, cara, isso aqui é imprescindível, isso aqui a gente vai ter que fazer. E é onde você começa a abordar de forma diferente, mas sempre tentando ter o mesmo resultado. Mas a automação, eu posso resumir em poucas palavras que é imprescindível para o crescimento de um escritório. Ainda mais para o caminho que a gente está seguindo. Você vê hoje que tudo é muito prático, é muito rápido, é muito automatizado. Então você tem que fazer isso também. E aí você fazendo isso, você consegue atender a sua carteira de cliente e você consegue trazer um pouco mais de tranquilidade para quem faz a operação, para ele sair da operação e realmente ser um analista no processo. Aí você começa a enxergar coisas que, se você ficar só na operação, você não tinha como ver aquilo. Márcio, mas não basta somente, né, a gente olhar lá para dentro. Lógico, a gente tem que olhar na operação. E aí a visão, acho que o grande desafio, você, dono do negócio, sair da sua operação e ser o cara estratégico para esse negócio. Por quê? Nós falamos de comportamento aqui e sabemos que tem aquela pessoa que não gosta de estar na roda de network, não gosta de participar de evento e prefere ficar na operação. Como é que esse cara vai pensar no estratégico? Eu não sei se você tem alguns colegas que, né, trabalham isso, né? Ou ele coloca alguma pessoa para trabalhar estratégico, ou é ele que tem que fazer isso. E aí ele é um cara extremamente especialista, né? Como é que você hoje se vê dentro dessa estrutura, desse organograma? Hoje você estuda muito mais questões específicas, você tem se preparado para uma questão mais de olhar para gestão, para olhar como um empresário, empreendedor e fazer gestão. Como é que é teu olhar durante esse... Até mesmo porque hoje eu sou, né, o proprietário, não tenho mais a sociedade. Eu até falo para os meus coordenadores, hoje meu trabalho é fazer gestão de pessoas. E esse relacionamento direto com o meu cliente eu não abro mão, né? Eu sei que muitos contadores pensam um pouco diferente, mas eu vim assim lá de baixo e vem crescendo e eu não vou mudar. Esse contato, esse relacionamento tem que existir. Isso faz parte do meu dia a dia. É muito mais trabalhoso, mas por outro lado também me traz resultado legal. E dessa forma, aí o que você comentou, tem pessoas que concordam e entendem o que você está querendo fazer, analisa o processo e realmente engaja naquilo e vão para cima. Já tem pessoas que relutam, mas aí que vem o desafio de você realmente tratar de forma diferente cada um, você trazer para perto de você, explicar o que você tem em mente, o que ela pode proporcionar ali dentro, o que ela pode evoluir como profissional, crescer como pessoa, e isso tem que ser adaptado.
ela não pode também estagnar e falar assim, poxa, a gente nunca teve processo automatizado aqui dentro, era sempre operação e vai continuar sendo assim. Não. Infelizmente, se tiver pessoas assim nesse meio que você não consegue mudar essa mentalidade, aí faz parte do processo, é o ciclo. Eu falo que todo mundo que vem até uma empresa, tem algumas que tem um ciclo gigantesco, mas tem outras que não dá para você continuar. E aí faz parte do ciclo. Você tem que substituir. Mas eu sou totalmente contrário, tá? Eu prefiro ainda ir lá e acredito naquela pessoa, chamo ela para nela. Exato, chamo para perto, converso, explico para ela, tento entender onde estão as dificuldades, aonde ela está resistindo em tentar entrar no processo para que fique realmente um processo legal, bacana. Tenta absorver realmente a dificuldade dela e a gente vai acompanhando junto para quem sabe a gente consiga fazer o negócio ser diferente. Mas nem todas as situações a gente consegue ter um bom resultado também. Mas graças a Deus, isso é trabalhado dentro da nossa equipe, da nossa coordenação. Eu sempre falo para todo mundo, o bom gestor, um bom coordenador é aquela pessoa que vai lá e consegue resgatar aquele colaborador. Você simplesmente trocar peças é fácil. Ah, não deu certo esse? Dispensa e contrata outro. Isso não é gestão. O desafio da gestão está aí. É você ir lá, enxergar as dores, as dificuldades, conversar, relacionamento, reuniões semanais, diárias, e você resgatar aquele colaborador. Só que uma coisa eu posso falar para você e eu posso garantir. Se você tiver êxito e conseguir resgatar ele, ele vai te entregar não mais 100, mas vai te entregar 110, 120%. Porque você trouxe alguém para próximo de você que realmente agora acredita no que você está fazendo. Postou nele, né? Exato. Então eu poderia, em algum momento do processo, ir lá e fazer assim, vamos substituir? Não. O meu trabalho com todo mundo vamos resgatar ele? Aí sim você consegue ter a excelência e o resultado bacana. Ó, você já deu dica importante aqui. Eu vou pedir para você, então, um conselho que você dá para o empresário, que o empresário tem que ter para continuar esse bom relacionamento com o contador. Que conselho você daria para esse empresário? Eu sempre falo o conselho que eu poderia dar para o empresário cara, você tem que estar próximo, né, do seu contador. Você tem que estar próximo do escritório que você trabalha. E eu falo isso muito para os meus clientes. Quando você solicita algo para a gente ou quando você pede algo para a gente, isso não é incômodo. E realmente você tem que usar e abusar do escritório que você trabalha. Ele está lá como uma ferramenta que vai ser muito útil para você. Então essa proximidade é imprescindível. Você ter o empresário próximo do contador, o contador próximo do empresário, você vai entender que a evolução dessa empresa ela é constante. Sabe, procurando caminhos, alternativas para sempre estar poder evoluindo, crescendo. Então isso é muito importante para o empresário, tenha proximidade. Eu trabalho assim e acredito que todos deveriam cobrar isso dos seus contadores. Essa proximidade é muito massa e o resultado é muito bacana. Perfeito. E você falou da sua experiência, né? E que dica que você daria para quem está começando hoje, né? Para não passar pelo que você passou. Eu acho que você ganhou experiência suficiente para poder hoje ser um mentor de muitos aí, né, que estão começando. Que dica que você daria para eles? Eu até estava refletindo isso. Há 13 anos atrás, a gente começou o nosso escritório. Eu não tenho problema nenhum em falar isso. O meu escritório não é escritório que veio de gerações, né? Eu não tive essa sorte. Você começou do zero. Exato. Então, cara, é muito massa quando vem por gerações. Você já pega o processo rodando, né? Validado, funcionando. Vai adaptando depois. Exato. Mérito de quem começou lá atrás, mérito de quem continua tocando a empresa. Cara, isso é muito bacana. Mas eu não tive essa sorte, né? A gente se aventurou lá atrás, há 13 anos atrás. E eu sou um cara que acredito muito em Deus, sabe? Eu falo para todo mundo que minha sociedade não começou eu e meu sócio. Começou Deus, eu e meu sócio. Boa. Eu acredito muito, eu não estou falando de religião, tá? Eu estou falando de um propósito que é o nosso papai lá de cima. E a gente começou sem clientes, cara. Deus, eu e ele, e vamos trabalhar. E a gente errou muito.
no decorrer desses 13 anos. Mas o erro faz parte do aprendizado, sabe? Então, é lógico, hoje eu não erro mais. Ou erro muito menos. Mas nesses 13 anos você vai moldando, sabe? Você vai criando processos, você vai validando e tem que ser uma evolução constante. Não pode parar. Então, se eu fosse falar para quem estivesse começando hoje, como eu comecei lá atrás, eu não faria da mesma forma que eu comecei. Eu e meu sócio, vamos trabalhar. Eu faria diferente. Uma consultoria, um mentor. E esse cara vai proporcionar para você caminhos que você vai errar muito menos. Caminhos mais curtos. Exato. Aí para errar menos. Caminho das pedras, sabe? Então, a gente teve que ir validando isso no decorrer desses 13 anos. Hoje eu tenho um processo muito bem elaborado, muito bem formatado, validado e funciona. Só que eu tive que fazer muita coisa para chegar na onde chegou hoje. E se você tem hoje, vou começar um escritório ou uma empresa, se você tem um mentor ou um consultor, cara, você vai errar muito menos. Então, acho que isso seria muito bacana para quem vai começar. E uma segunda situação é o princípio que eu comecei. Quem entrar para dentro como cliente, sinceridade, honestidade, bom atendimento, entregas em tempo rápido e você ter um ótimo atendimento com o seu cliente. Isso é consequência. O primeiro satisfeito te traz o segundo, o terceiro, o quarto e aí vai embora. Então, princípios para começar hoje. Cara, seja sincero, seja honesto. Realmente trate com carinho o seu cliente, a necessidade dele. Não queira ser aquilo que você não é, né? Exato. Que você entrega um caminhão de... realista, né? sabe? Eu até falo para os nossos clientes lá que às vezes eu tenho uma conversa um pouco mais firme, um pouco mais dura com eles. Mas eu falo para eles que eu prefiro que eles saiam de lá às vezes um pouco chateado com aquilo que eu falei. Chateado no bom sentido. Porque teve algo que eu proporcionei para ele naquele momento que não foi exatamente aquilo que ele estava esperando escutar. Mas ele sai dali com a verdade, com a realidade. Não adianta eu falar algo para deixar ele contente e lá na frente eu complicar a empresa dele, deixá-la exposta por algum órgão específico, e não é um caminho. Então, seja sincero com o seu cliente, sabe? Realmente trate com respeito e com atenção, que eu acho que dá um pouquinho mais de trabalho, mas o resultado lá na frente acontece. Maravilha. Marcião, eu acho que nós aqui, quando eu comecei, acho que nós ficamos especialistas em arrumar rápido, porque nós erramos muito, cara, mas era rápido para consertar, rápido, e eu acho que o processo, nós aprendemos aqui a fazer processos, né, rápidos e consertar e, né, amadurecer isso de maneira rápida. Então eu acho que é um pré-requisito para quem quer realmente ter uma base sólida, né? E o que você falou, honestidade. Consegue me entregar isso nesse tempo? Consigo ou não consigo. Acho que essa honestidade, né, das suas entregas, cara, eu acho que, tenho certeza, aliás, que deixa qualquer um, né, sentar numa mesa com você, passar tranquilidade e você enxergar, né, que, opa, vale a pena realmente porque esse cara vai me entregar o que eu preciso, né? Então, meu irmão Marcinho, eu quero te agradecer aqui, tá? Pelo seu tempo, pela sua dedicação. Eu sei que a sua vida lá naquela contabilidade é uma loucura e você se despendeu em vir aqui ter uma conversa, a gente gerar um conteúdo para poder enriquecer mais ainda o ecossistema para contadores, né? E ele vê como é que realmente você trabalha e a gente poder dividir um pouco de informação para que o tal do empresário solitário, né, ele possa ver que ele não sofre sozinho. Nós temos as mesmas dores, né? E como é que eu consigo corrigir isso? Talvez o podcast hoje, parte da sua fala vai ajudar, aliás, talvez não, eu tenho certeza que vai ajudar e orientar muita gente. Legal. Então, eu quero te agradecer de coração, meu irmão, tá? Pelo seu tempo aqui. Eu que agradeço pelo convite, pela parceria, né? Eu sempre falo para todo mundo, você é referência, né? A sua empresa, a sua certificadora, para mim é referência na nossa região. Pelo atendimento, pelo bom relacionamento, você é um cara parceiro.
e realmente o seu trabalho é diferenciado no mercado. Então, só tenho a agradecer pelo convite, por estar aqui próximo de vocês aqui, e conta comigo. Tá, precisar, sabe que sempre estamos juntos aqui. Foi um convite de vários ainda que você vai voltar aqui, eu espero. Então, eu quero agradecer você, tá, por estar assistindo o vídeo aqui hoje. O Márcio, ele é o fundador ali da ACCOM, Assessoria Contábil. Espero que você possa curtir e possa aproveitar muito esse conteúdo. Valeu!